Você pode me odiar, mas essa é a minha opinião. E mesmo que você discorde, e não tem problema se você discordar, mas pelo menos você tem que respeitar. Para mim é um absurdo a existência das especialidades. A harmonização orofacial, a ROF, ou a nova cirurgia estética orofacial, COF, na odontologia. Para mim é ridículo eu ver dentistas fazendo esses procedimentos e com um caso de reabilitação eu vou explicar melhor o porquê que eu penso assim logo depois da vinheta. Quando eu paro e eu penso assim, eu acho engraçado de lembrar que tudo começou com a desculpinha do preenchimento labial para sorriso gengival e para botox da TM, que na época já era controverso, né? E é claro que aonde passa um boi, passa uma boiada, e logo o botox do lábio da TM acabou se transformando em blefaroplastia, rinoplastia, lipoaspiração de cervical, fora um monte de tratamento de pele com Kramer e laser, e eu não sei porquê. A gente vai num congresso de odontologia e a gente vê o pessoal expondo máquinas para tratamento de celulite na bunda. Eu, sinceramente, eu conheço a expressão olho do cu, mas eu não sabia que tinha dente lá, tá? Pelo menos eu não tenho. O problema é que essas duas especialidades, o ROF e o COF, né? Pra mim, o problema é a falta de foco. Eu não sou contra dentista transformar a face e o sorriso de um paciente, desde que você faça isso através dos dentes. A gente mostra isso aqui. E não é só a minha técnica, a técnica minha e da Milene, não é só isso. Tem um monte de dentista que é capaz de fazer isso. Mas a gente mostra aqui exemplos de como a gente muda o paciente, a face do paciente, através da reabilitação, sem qualquer tipo de tratamento estético extrabucal. Eu não sou contra também que o paciente faça, não tem problema nenhum para fazer. Eu acho que isso pode valorizar muito mais a imagem do paciente. Mas quando o dentista faz isso, a gente acaba perdendo uma grande oportunidade de crescer a importância da nossa própria profissão, se associando a dermatologistas, a cirurgião plásticos. Porque ao invés de a gente ficar competindo com eles, querendo roubar os pacientes, a gente deveria se juntar a eles. Porque esses procedimentos estéticos faciais, eles nunca vão ter um resultado pleno se você ignorar a condição prévia intraoral. Para você ter um bom resultado desses tratamentos estéticos, é fundamental você ter o suporte correto da musculatura, através do apoio ósseo e também dos dentes. E é exatamente isso que eu vou te mostrar aqui. Uma outra coisa que eu tenho que desabafar aqui, tá? É que enquanto tem muita gente preocupada em autorizar dentistas que façam esse tipo de procedimento, como que eles estão se preocupando e formando as novas gerações de dentistas? Porque assim, eu sempre escuto gente falando que essa nova geração é muito ruim, essa nova geração é muito fraca, eles não querem trabalhar, eles não se importam com nada. Mas se eles são assim, a culpa é de quem? É de quem educou, é da gente. E esse monte de faculdade de odonto que tem por aí, principalmente no sul e sudeste, assim, extremamente inflado, né? Qual é o nível de controle, e o problema não é a quantidade, mas qual é o nível de controle que se está tendo na formação dos profissionais e na educação que eles estão tendo? Eu fui contratar um estagiário pro meu consultório e eu fiquei desanimado, eu desisti realmente. De tantas que acabavam me falando que a especialidade que eles tinham afinidade, que eu tinha interesse, era a ROF. Estudante de odontologia tem que se interessar por dente. Eu não vou me expor aqui quem que me falou, a pessoa sabe, que ela vê os vídeos, mas assim, eu fiquei sabendo que se já não bastasse utilizar um material de péssima qualidade para fazer as próteses, tem alunos de faculdade que para poder fazer uma PT, PPR ou até uma prótese fixa, ele faz a moldagem, tira a moldagem da moldeira e manda só a moldagem pro laboratório. Manda só a moldagem. Que merda é essa? Quem tá ensinando isso e quem tá vistoriando esses alunos? Eu conheço professores de faculdade que são extremamente competentes, que realmente se preocupam com o que eles ensinam e como eles vão formar esses novos dentistas. Mas quando eu escuto uma coisa dessa, mas que caralho? E assim, você vê dentista publicando aquele lábio cheio, bonito, carnudo, todo inchado, parece que vai explodir, e daí o paciente sorri e você vê uma cárie na proximal do incisivo lateral. Meu amigo, que merda é essa? Você não é dentista? Ah, mas o objetivo aqui é o preenchimento labial, estamos num curso de botox, não sei o que lá. Meu amigo, você tá sabendo que teu brioco é cheio de prega? Você faz botox lá? Pior é que tem gente que faz, né? Mas assim, eu acho inacreditável ver dentistas experientes comunicando, né? Fazendo anúncio e tal, de vendendo os seus materiais, todos os seus equipamentos, porque agora só faz ROF. Pior que isso é o recém-formado, que sai da faculdade e nunca fez uma profilaxia depois, porque abre um consultório exclusivo para ROF. Que é isso? Por que fiz odonto? Assim, o problema não é se você discorda de mim, tá? Não tem problema. Se você discorda de mim parcialmente, totalmente, cara, não tem problema, tá? Se você discorda, continua no vídeo, dá um dislike aí, o joinha pra baixo, pode ficar tranquilo. Aproveita também, vai ali no comentário e pode me rebater. É importante você me rebater, tá? É importante o debate sobre isso. A gente não pode ficar aceitando só as coisas vindo, mas sim o debate ficando só com as pessoas que estão lá longe da gente, lá em Brasília, decidindo esse tipo de coisa. Essa discussão tem que ser por pessoas que não estão fazendo também, não só porque
aquelas pessoas que acham que tem que fazer. Agora, se você concorda comigo, dá um like também, se inscreve no canal. Ah, se você também discorda, pode se inscrever no canal, tá? Não tem problema, tá? Compartilha o vídeo, clica no hype, tá? Mas vamos falar de odonto. Quando a gente faz uma reabilitação oral, né, total no seu paciente, você realmente transforma a face dele. E mesmo na prova, né, ou no planejamento, quando a gente ainda vai definir a DVO, nesse momento a gente só altera a altura, a gente não mexe mais nada, a gente está só vendo a altura da DVO ideal do nosso paciente. E é impressionante como a gente consegue mudar a face. A gente vê uma face com menos rugas, lábios mais volumosos, olhos mais abertos, marcas de expressão suavizada. A janela orofacial, que é aquela que você mostra quando você sorri, maior. E isso ocorre só porque a gente está determinando a dimensão vertical de oclusão mais apropriado para as necessidades fisiológicas da musculatura do nosso paciente. Então é algo muito individual, não é meio milímetro, não. É algo individual de acordo com cada paciente. E tem que entender que não é só quando o paciente desgasta os dentes ou quando ele perde dentes que ele necessita restabelecer essa DVO. Tem pessoas que eles não tiveram um correto desenvolvimento ósseo, por exemplo. E esses detalhes eu vou deixar para um outro vídeo, que senão eu vou me alongar muito aqui. Mas assim, o que está acontecendo nessas situações é que eu estou devolvendo um tônus muscular mais fisiológico e dessa forma o músculo vai mudar o seu comportamento durante as funções, né? Seja ele relaxado ou quando ele contrai, né? Durante o sorriso, uma mastigação, durante a fala, durante a deglutição. E quando, além dessa altura da dimensão, eu também corrijo o volume e a posição dos dentes, eu dou um suporte muito melhor para os lábios do meu paciente e com isso eu acabo mudando muito o comportamento desse lábio, principalmente no repouso e no sorriso. A grande questão aqui é que ao realizar procedimentos estéticos, ignorando o que está dentro da boca, você vai valorizar os lábios, por exemplo, mas você acaba fazendo que os dentes sumam. Ou até mesmo o lábio, apesar de preenchido, ele fica estranho. Tanto em repouso como no sorriso. O lábio preenchido, às vezes, parece que ele não se comporta direito. Ele parece que fica meio torto. Quando você vai sorrindo, não sei o que, ele não parece que está simétrico. Deixa eu te explicar melhor, assim, com casos, tá? Então, assim, eu tenho uma amiga, ela é muito querida, a gente trabalhou junto lá, alguns anos atrás, e em 2005 ela disse pra mim assim, ó, Renato, eu quero fazer facetas de cerâmica. Ela tinha 2 classes 4 nos centrais, ela tinha lateral girada, alguns problemas de proporção de dente, beleza, tá? A gente fez moldagem, enceramento, a gente fez mocap, a gente testou, ajustou e aprovou esse mocap, e daí a gente agendou para fazer o preparo para as facetas. Na véspera, ela falou que ela queria cancelar, que ela não queria mais, porque ela estava insegura em desgastar os dentes, de como esse sorriso ia ficar, será que ela ia se adaptar a esse novo sorriso, que essas facetas elas iam aguentar e tal. Eu falei para ela, não, fique tranquila, fica sossegada, fica à vontade, quando você estiver se sentindo mais segura, você me fala, a gente faz, beleza. Aí 5 anos depois, em 2020, ela me falou que ela queria fazer, porque os dentes dela tinham sumido, eles estavam pequenos, só que ela só aceitava fazer agora se fosse em resina, tá? Ela queria fazer a TRI porque a TRI não precisaria desgastar os dentes dela. Mas vamos lá, calma lá. Em 5 anos, como é que os dentes dela sumiram? Ela teve um bruxismo assim, tão fodido assim, pra de repente desgastar tudo? Vamos comparar as fotos. Se a gente olha os dentes dela, o sorriso dela em 2025 e em 2020, veja como os dentes eram os mesmos. Quem que mudou? Foram os lábios. E ela não tinha um problema de DVO reduzido, assim, se precisasse seria muito pouco, não ia fazer diferença. E o preenchimento, por conta disso, tava bonito, assim, não tava feio, só que os dentes sumiram. E se você compara o lábio preenchido com o dente natural, com o lábio preenchido com o mocap, e o mesmo mocap que eu tinha feito lá do ensinamento de 5 anos atrás, repara como você consegue valorizar ainda mais o lábio, você dá mais suporte para ele. Ele faz um movimento muito mais bonito durante o sorriso. E a gente fez o caso dela no mesmo dia, tá? Então no mesmo dia a gente fez as facetas em resina. E, aliás, você pode ver esse vídeo, tá aqui, tá? E você pode ver mesmo, porque ele não é exclusivo para membros. Então qualquer um pode clicar no cardzinho que tá ali em cima e já assistir esse vídeo. Mas, se você quiser se tornar membro, aí você vai ter acesso a muitos outros vídeos, a mais de uma centena de vídeos que são exclusivos, de casos clínicos, aulas completas. Você também, como membro, você tem descontos exclusivos extras para os nossos cursos presenciais, também curso online, acesso antecipado aos nossos cursos, aos nossos vídeos semanais, e também tem um vídeo exclusivo toda semana para vocês aqui, inclusive esse vai ser o vídeo exclusivo dessa semana. E para você se tornar membro é só você clicar no card que tá aparecendo ali em cima, também tem a descrição no link aqui, o link na descrição aqui abaixo, ou o QR Code para você escanear. Mas assim, não é assunto nesse vídeo, né, mas depois dessas facetas em resina, ela ficou 2 anos com ela viveu, abusou delas, viu que ela se sentia confiante, que ela não quebrava, que ela resistia, que ela podia comer e fazer o que ela quiser, e daí ela chegou para mim
falou assim, não, Renato, então beleza, agora eu tô pronta para fazer as cerâmicas. Então ainda mostra como a importância, quando eu falo, né, que a resina composta, ela pode transformar você a fazer muito mais facetas de cerâmicas também no teu consultório. Mas isso é assunto para outro vídeo também, tá? E ela já falou para mim que ela quer fazer os inferiores, mas já tem 4 anos que ela tá me enrolando, mas tudo bem, Verena, você sabe, você tem crédito comigo, uma hora a gente faz. Vamos lá. Mas vamos voltando aqui pro assunto. Esse caso dela é um caso mais tranquilo. E como eu falei, assim, até poderia ter uma DVO um pouquinho maior, mas não é esse o problema, tá? E quando a gente corrige o volume e o comprimento dos dentes, a gente consegue valorizar o lábio muito mais, principalmente esse lábio que foi feito para preenchimento. Mas o certo teria ter feito os dentes antes, preenchimento depois, tá? Mas olha como o lábio fica mais bonito, mais volumoso, o desenho fica melhor, o sorriso fica mais completo. Agora vamos ver um outro caso aqui de uma paciente que fez o preenchimento dos lábios e ela estava super satisfeita com os lábios dela. Só que ela parou de reconhecer os próprios dentes, porque para ela os dentes dela sumiram. E ela gostava dos dentes antes, ela gostava do sorriso antes, não incomodava, mas ela queria o lábio mais volumoso, mas ela gostava dos dentes. E se a gente compara a DVO inicial dela com a DVO do PDD, que é a altura da dimensão que a gente está planejando para ela, olha como só a mudança dessa altura da DVO, de acordo com uma dimensão que seja mais fisiológica para ela, olha como o lábio já começa a mudar. Como a gente tem um pouco mais de simetria no lábio inferior, mais volume, como afinou o rosto, como diminuiu a marca que vai saindo aqui do nariz, como você... E você só não vai ver mais melhoras ali, porque eu só estou mostrando a parte inferior da face, não estou mostrando o rosto inteiro, tá? Mas agora, se a gente não faz só uma alteração nessa dimensão, mas se a gente começa também a corrigir os dentes, a gente coloca esses dentes numa posição e num volume correto, e daí a gente começa a dar mais suporte adequado tanto para os músculos e também para os lábios. Olha a diferença da imagem inicial e da imagem do mocap. Olha como, além de melhorar o terço inferior da face, como a gente fez lá no PDD, olha como a gente está mudando o lábio. Olha como ficou o selamento labial dela agora. Agora o selamento labial dela está reto. Ali no canto, nas comissuras, olha como não está mais caído, ficou reto. Olha como melhorou o volume dos lábios, a simetria. No sorriso melhorou um monte também. Olha como aumentou a janela orofacial. Olha como ela mostra agora os dentes quando ela sorri. Como o lábio inferior agora faz um lindo arco, muito harmônico e simétrico quando ela está sorrindo. E isso que tem um monte de ajuste para fazer ainda nesses dentes, nesse encerramento. Ainda tem plano oclusal, um monte de coisa para arrumar. Mas olha como a gente conseguiu valorizar esse sorriso. E eu posso dizer tranquilamente, a gente corrigiu o preenchimento labial. A gente corrigiu o preenchimento labial. Então assim, ó, eu não sou contra pacientes que querem fazer preenchimento em botox e afins. Eu acho que até muitos dentistas que fazem esses procedimentos fazem muito bem. Mas antes de fazer, a gente precisa diagnosticar e corrigir os problemas e deficiências intraorais. Mas ao mesmo tempo também tem dentista que faz bem, tem a maioria dos dentistas, na minha opinião, eles ainda não estão preparados realmente para fazer esses procedimentos de uma forma segura e principalmente lidar com possíveis intercorrências. E quanto mais a odontologia se afunda nessas duas especialidades, mais a gente tem dentistas se afastando do seu real propósito, que é a saúde de todo o sistema estomatognático. E isso que me incomoda. Tem gente que diz que eu não tenho que me importar, que dane-se eu, que cada um sabe o que faz, o que é importante para a sua própria vida, mas para mim isso tem um impacto direto na nossa profissão. E querendo ou não, muda a visão e o comportamento que esses pacientes têm junto à odontologia. Como eu falei no início, né, a gente perde a oportunidade de se juntar à medicina e crescer ainda mais. Só que eu tenho que dizer também que a minha opinião é uma merda, tá? E não é porque ela não vale nada, mas porque eu tenho certeza que essas indústrias farmacêuticas, elas nunca ganharam tanto dinheiro com esses produtos desde que os dentistas entraram nessa parada. Porque, convenhamos, dentista é foda, dentista realmente vende essas coisas, vende muito bem isso. E o lobby dessa indústria é muito forte e pode ter certeza que tem muita gente, incluindo muito dentista, ganhando muito dinheiro em cima disso. E eu não tô falando de dentista que tá dando curso ou os dentistas que estão fazendo esses procedimentos dentro do consultório, não, tá? Porque quem mais ganha não é quem faz, quem mais ganha é quem permite que se faça. Mas como eu não posso provar nada, é melhor eu ficar quieto por aqui. E pra você que quer aprender sobre realmente de odontologia, o YouTube separou esses 2 vídeos pra você. Escolhe o seu veneno. Um beijo e tchau.